Questão 22, questão de física da FUVEST 2013, primeira fase. Eu vou sair da frente para você ler. Pausa o vídeo, lê primeiro, aí eu faço com você, beleza? Aproveita esse momento. Ó, pronto, aí você lê tudo. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa aquele likezão agora, na confiança mesmo, porque eu sei que você esquece depois. Agora, se você não é inscrito no canal, não conhece meu trabalho, não precisa deixar like, assiste, aprende física e depois, se você achar que valeu a pena, você deixa o seu like, tá bom? Bora! Um fóton com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo X colide com um elétron em repouso. Depois da colisão, o elétron passa a se mover com quantidade de movimento PE no plano XY, como ilustra a figura ao lado. Dois dos vetores PF abaixo, o único que poderia representar a direção e sentido da quantidade de movimento do fóton após a colisão é... E aí me deu algumas opções e botou um note a dot aqui, ó. O princípio da conservação da quantidade de movimento é válido também para a interação entre fótons e elétrons. Isso daqui é bem importante. Vamos relembrar um pouquinho sobre quantidade de movimento, pessoas. Quantidade de movimento é calculado como massa vezes velocidade. A quantidade de movimento é um vetor, assim como a velocidade é um vetor. A massa não. Massa é um escalar. Se um determinado objeto tem uma velocidade aqui para a direita, então o vetor quantidade de movimento também será para a direita. Beleza? Essa é a primeira coisa que a gente precisa nesse exercício. Uma outra coisa que a gente precisa nesse exercício é o conceito de que, num sistema isolado, entre uma situação e outra, a quantidade de movimento total do sistema sempre é conservada. E nesse sistema, antes da colisão, eu tinha o elétron paradinho e eu tinha o fóton, vou fazer o fóton aqui de vermelho. O fóton tinha uma velocidade para a direita. O enunciado disse pra gente que a velocidade dele, ó, é na direção e sentido do eixo X. Na verdade, ele já fala da quantidade de movimento, né? Mas, de novo, a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Eu vou colocar a quantidade de movimento aqui. A quantidade de movimento do fóton inicial, chamar de QFI, era aqui para a direita. Beleza? E o elétron não tem quantidade de movimento, ou melhor, a quantidade de movimento do elétron é zero, porque ele está parado. Legal. E depois da colisão? O que a gente sabe? Depois da colisão, a gente sabe que esse elétron ele passou a se movimentar para cá, assim, ó. Tá bom? Eu vou, só pela didática, colocar que o vetor quantidade de movimento do elétron após a colisão é 1 quadradinho para a direita, 2 quadradinhos para baixo. Só pela didática, tanto faz aqui, tá? E ele chamou essa quantidade de movimento de P índice E. Tudo bem? Bom. E o fóton? Para onde aponta a quantidade de movimento do fóton? Essa é a pergunta. Para onde vai apontar? Pessoas, eu não tenho informação suficiente no enunciado para saber exatamente para onde aponta o vetor quantidade de movimento do fóton. Porém, eu sei que vale o princípio da conservação da quantidade de movimento total do sistema, pensando em vetores. A quantidade de movimento total do sistema antes da colisão era para a direita, exclusivamente para a direita. Depois da colisão, a quantidade de movimento vai ser a soma desse vetor com o vetor da quantidade de movimento do fóton. Eu não tinha, antes da colisão, quantidade de movimento vertical. O fóton não subia e não descia. Então, a quantidade de movimento total do sistema antes da colisão, na vertical, era zero. Só que agora eu tenho uma certa quantidade de movimento na vertical, tá vendo? Aqui para baixo. Não pode. Então, a quantidade de movimento do fóton tem que compensar esse problema. Com certeza, vai existir uma componente vertical da quantidade de movimento do fóton para cima. Eu vou colocar PF aqui. Não me entenda errado. Eu não estou dizendo que a quantidade de movimento do fóton é com certeza para cima.
Eu estou dizendo que tem que existir uma componente vertical para cima. De 2 quadradinhos, inclusive, para ficar igualzinho esse e se anular. Pode ser que o fóton venha para cá, pode ser que o fóton venha para cá, pode ser que o fóton venha para cá assim, ó. Eu não sei para onde ele vai, mas tem que haver uma componente vertical da quantidade de movimento do fóton para que ela anule a componente vertical da quantidade de movimento do elétron. Beleza? E se você olhar as alternativas, a alternativa A tem um vetor que tem uma componente vertical, é ele próprio. A D também tem uma componente vertical, mas para baixo, tá bom? Se o fóton tivesse quantidade de movimento para baixo, isso se somaria e a quantidade de movimento total seria para baixo. Na verdade, mais inclinadinho assim, ó, tá bom? Que é diferente da quantidade de movimento inicial. Então, não. A D de dado está fora. A B não tem componente vertical, está 100% na horizontal, então a B está fora. A E, 100% na horizontal também, então a E está fora. E a C não tem componente na vertical para cima, só tem componente na vertical para baixo. Então a C está fora também. A única possível que sobra aqui é a alternativa A. Era isso que a FUVEST queria ver se você entendia. Que a soma vetorial antes tem que ser igual à soma vetorial depois. A quantidade de movimento vertical total antes era 0, então a quantidade de movimento vertical total depois tem que ser 0. Dentre essas opções, ó, ele fala, dos vetores abaixo, dentre essas opções, a única possível é a do item A. Beleza? Espero que eu tenha conseguido ser claro. Se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar nos comentários aqui que eu tiro pra você. E se o vídeo ficou bom e você quiser me ajudar no canal, deixa um like, tá bom? Já aproveita e te convido a se inscrever no canal se é que você não é inscrito ainda e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e das próximas resoluções. Sempre um prazerzaço revê-los, um beijo e até a próxima resolução. Tchau!